Olá, tudo bem? Pastor Wesley aqui da Igreja Batista Nordeste e muito obrigado por tomar este tempo para assistir uma pregação sobre uma palavra clara e vamos aproveitar de um tempo e gostaria de compartilhar uma história importante e interessante para os ouvintes hoje em dia. Muitas vezes nós pensamos que a Bíblia é um livro antigo com histórias ou fábulas que não pertencem a nós e não tem nada para nos ensinar hoje, mas, dando uma olhada a essa palavra clara, Deus pode falar a seu coração e dar entendimento ao ouvinte, uma mensagem, uma verdade, uma realidade que todos nós precisamos entender. E estamos falando sobre encontros pessoais com Deus do passado. E agora gostaria de dar uma olhada na vida de uma pessoa muito conhecida, um grande herói da fé. Até há pessoas que não frequentam a igreja, não são pessoas religiosas, mas eles conhecem o nome dessa pessoa, Abraão. Há pessoas que não fazem parte da igreja, Abraão, essa pessoa da Bíblia, foi ele que teve filho, sendo muito velho, né? Isso mesmo, meu amigo, esse que tinha um filho sendo muito velho, ele. Vamos ler uns versículos em Gênesis 12 e depois gostaria de pedir que Deus abençoasse o nosso tempo na palavra hoje. Gênesis 12, versículo 1, a Bíblia diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado pela tua palavra. E te peço que o Senhor possa utilizar essa pregação para falar a uma pessoa que está buscando ao Senhor, que quer te conhecer, que está procurando uma verdade que realmente tem poder para transformar a vida. Fale aos corações dos ouvintes, por favor. Te peço tudo no teu santo nome. Amém. Abraão, sendo um desses grandes heróis na Bíblia, várias coisas conhecemos hoje em dia da vida dele. Muitos de nós lembramos as histórias, tempo na escola bíblica dominical, uma pregação, e pensamos e lembramos os eventos principais deste homem. Muitas vezes pensamos em Abraão e pensamos das vitórias e as partes muito bom, abençoado por Deus. Pensamos na grande fé que ele tinha. A Bíblia fala disso em Hebreus 11. Fala várias vezes sobre a fé de Abraão. Pensamos como ele resgatou Ló dos inimigos quando ele foi levado a cativeiro. Pensamos em como ele intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra, porque o sobrinho Ló estava morando naquele lugar e Abraão intercedeu por aquelas cidades. Pensamos em como Deus abençoou ele com muitas riquezas, com bens materiais. Este homem que saiu da terra dele e peregrinou, viajou a uma terra muito distante. E assim, chegando como estrangeiro, Deus continuou abençoando ele. E pensamos em Abraão e pensamos em como ele adquiriu muitas coisas. Muitos gados, rebanho, servos, servas. Uma casa realmente abençoado por Deus. E quando pensamos nesse personagem de Abraão, do que a Bíblia fala, pensamos também em como Deus o escolheu e prometeu a ele, da descendência dele fará uma nação grande, e que, como nós vemos aqui no nosso texto, que Deus ia abençoar todas as nações da terra através da descendência de Abraão. E pensamos neste homem, e nós hoje, olhando para o passado, pensamos em tanta coisa boa
sobre Abrão. Mas lembra o nosso tema? Estamos dando uma olhada aos encontros pessoais com Deus do passado. E essas pessoas que tinham encontros pessoais. Há muito mais da vida de Abrão do que só bênção, riqueza, aliança com Deus, promessa, pacto com Deus. Há mais do que isso. Até algumas coisas a Bíblia não se trata com uma grande parte da vida de Abrão. A Bíblia fala sobre Abrão, começando aqui em Gênesis 12. E a nosso texto nos informa que ele tinha 75 anos de idade. E pelos primeiros 75 anos dele aqui na Terra, como foi a vida? Quem ele era? De onde ele vem? A Bíblia começa a falar para nós quando Deus o chamou de sair. Mas nós não temos muito detalhe do que aconteceu antes. Mas pensando e usando o cérebro, dá para entender algumas coisas. Se você pensa comigo agora, o passado, a história de Abrão, homem de Deus, homem de fé, a Bíblia diz que ele era o amigo de Deus. O passado dele é mais próximo à Torre de Babel e uma cultura pagã do que os montes lá em Canaã, que ele subiu, que ele foi abençoado por Deus, recebendo as promessas de Deus. Quando Abrão surgiu aqui na conta bíblica, a história, o passado, a cultura, os costumes deles tinham mais em comum com a rebelião do ser humano na Torre de Babel do que ser um homem de Deus temente a Deus oferecendo holocaustos no altar ali em Canaã esperando o cumprimento da promessa. Pense nisso comigo. É verdade. Deus chegou a esse caldeu, esse homem caldeu, chamando ele de deixar o passado, deixar a cultura, deixar todos os costumes da vida para trás, em busca da promessa de Deus e a herança celestial que Deus ia dar para ele. Mas ele não saiu já sendo esse mesmo homem de grande fé, amigo de Deus. A Bíblia não diz para nós que ele não era o homem de Deus oferecendo holocaustos ali na cidade dele, dos caldeus. Mas Deus o chamou e ele respondeu ao chamado de Deus. E na história e na pessoa de Abrão, nesse encontro pessoal que ele tinha com Deus vivo, a Bíblia ensina muita coisa para você, meu amigo, sobre como você pode se tornar um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, abençoado por Deus. Aqui vemos umas realidades na vida de Abrão que é a mesma coisa da sua situação e da minha situação hoje. E gostaria de falar sobre isso. O testemunho aqui, nessa passagem, só pensando no que a Bíblia nos conta aqui. Pense comigo, temos um testemunho forte e poderoso e inevitável da graça abundante de Deus. Graça é uma palavra que significa favor não merecido. E no exemplo de Abrão, temos um testemunho forte sobre graça, o favor de Deus não merecido. Vemos isso na vida de Abrão. Antes que ele andasse na terra de Canaã, ele achou graça nos olhos de Deus. E Deus o escolheu e chamou ele, e ele respondeu à voz de Deus. E não foi que ele era merecente, não foi que ele era um homem pregador, não foi que ele foi um grande profeta ali no meio dos caldeus, fazendo a obra do Senhor, e por isso Deus... Não. Não, meu amigo. E vamos ver isso agora. Por que esse caldeu, como esse caldeu ganhou, o porquê ele mereceu esse tratamento privilegiado e especial do Deus Altíssimo e Todo Santo. Como é que esse caldeu recebeu promessas eternas da mão do Senhor? O que ele fez? Como ele conseguiu isso? E como você pode conseguir uma posição privilegiada
Bênçãos especiais, as promessas de Deus. Como é que hoje, no 2023, no século 21, como é que o ser humano possa conseguir as bênçãos e as promessas do Deus eterno? Na vida de Abraão, e no encontro pessoal entre ele e Deus, que ele tinha, temos a nossa resposta. Vemos, primeiramente, que Deus chegou até ele antes que ele obedeceu ou fez qualquer coisa para Deus. A Bíblia aqui não fala o que ele fez, não fala como ele viveu, a Bíblia não fala as coisas que ele tentou de alcançar ou fazer para a glória e honra de Deus. A Bíblia não diz para nós. Mas a Bíblia diz que Deus chegou a ele. Não foi merecimento da parte de Abraão. Foi a graça de Deus. Abraão não foi um profeta pregando. Abraão não estava ali montando uma igreja. Abraão não foi um evangelista. Ele era um caldeu, vivendo uma vida caldeia no meio do povo caldeu. E ele achou graça nos olhos de Deus. E não foi uma coisa, um merecimento. Não foi um projeto que ele trabalhava para ganhar ou conseguir a graça de Deus. Deus simplesmente chegou até ele. Deus o escolheu pela graça. E, meu amigo, essa é uma coisa importante que você precisa entender. Há muitas pessoas neste mundo tentando trabalhar, tentando mostrar a Deus que tão santo eles são. Eles estão trabalhando tentando mostrar a Deus que eles são justos, que eles são limpos, que eles merecem o favor de Deus. Há pessoas que frequentam a igreja várias vezes da semana, dão dízimos e ofertas. Há pessoas que tentam ajudar o seu próximo, pensando que eles vão obrigar a Deus a abençoar a vida deles. Esse não é o padrão bíblico. Você não vai obrigar a Deus te abençoar. Não funciona assim. E na vida de Abraão, no testemunho de Abraão, vemos um Deus santo chegando até ele só porque Deus é misericordioso, um Deus de graça. Isso é importante para nós entender hoje. E a segunda coisa que vemos, Deus deu promessas a Abraão sem requisitos, sem condições. Não houve uma condição, Abraão, se você fique assim, assim, assim. Ou Abraão, se você faça isso, isso, isso para mim. Então, não, nosso texto diz que ele chamou ele sair da casa, da terra e da parentela da casa dele. E que Deus ia mostrar a ele futuramente uma nova terra. E daí Deus falou: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O primeiro momento que Deus chegou até Abraão, Deus já concedeu a ele a promessa das bênçãos de Deus. As bênçãos que Abraão recebeu na vida dele, ele não trabalhava para merecer essas bênçãos. Ele recebeu pela graça de Deus. Mas pastor, não tem aquela parte quando Deus disse para Abraão, se ele andasse nos caminhos, se ele obedecesse, se ele fizesse o que Deus pediu a ele, que daí Deus ia abençoar e Deus ia cumprir. Pastor, acho que você está esquecendo. Você está falando de Gênesis 17. Gênesis 17, sim, Deus falou, anda nos meus caminhos e vou te abençoar. Mas Deus não colocou uma condição, um requisito. Ele estava só repetindo a mesma promessa que ele deu a Abraão em capítulo 12, em capítulo 15. Várias vezes Deus tinha falado a Abraão sobre as promessas, sobre esse futuro que Deus já tinha determinado, planejado, de usar Abraão para fazer uma nação grande e através da descendência de Abraão, Deus ia abençoar a todas as nações do mundo. Mas então, pastor,
porque Deus falou que ele precisava andar no caminho dele. Deus queria a comunhão. Deus queria animar e exortar Abraão a andar digno desse privilégio, mas não foi o requisito. Porque Deus já tinha prometido. E vemos na vida de Abraão um Deus que está disposto a abençoar a pessoas, não porque as pessoas são boas, não porque eles fazem muitas coisas para Deus, não porque eles deram muito dinheiro a uma igreja. Não, Deus abençoe as pessoas porque Deus ama a eles. Deus nos amou, Deus providenciou a forma de nos reconciliar com Ele. Deus nos abençoou com a oportunidade de ser abençoados e ter conhecimento dEle e andar em comunhão com Ele. Tudo isso é uma bênção de Deus que as pessoas não trabalhavam para ganhar ou merecer. É uma coisa que temos recebido pela graça. O Novo Testamento fala claramente. Porque pois sois salvos por meio da graça, pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2:8. E diz, não vem de vós, é dom de Deus. Muitos conhecem Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. As promessas mais profundas e as promessas eternas de salvação e reconciliação com Deus Todo Santo, aquelas promessas, aquela salvação foi providenciada sem nós cumprir um requisito de ser religioso, sincero, trabalhador, merecente. Não. No encontro pessoal entre Abraão e Deus, vemos um homem que achou graça e que Deus, chegando até ele pela primeira vez, Deus já tinha decidido: eu vou amar este homem, eu vou abençoar a ele, eu vou tomar a ele como o meu. E da descendência dele farei uma nação grande e será o meu povo especial. Abraão tinha um segredo disso. Como é que ele conseguiu? A graça de Deus. Meu amigo, por favor, para de trabalhar pensando que isso vai obrigar a Deus a fazer coisas para você na sua vida. Recebe a graça de Deus. Não porque você é bom, mas porque Ele é bom. E a outra coisa que vemos, Deus regularmente, Ele repetiu esse pacto, essas palavras da aliança a Abraão. Até ele demonstrou em forma gráfica a certeza da promessa, a certeza do pacto entre ele e Abraão. Em Gênesis 15, vemos umas coisas interessantes. Eu vou tentar explicar rapidinho. Gênesis 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os seus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Depois, ele conta aqui, a Bíblia nos conta a história de Deus mandando Abraão pegar vários animais, cortar eles no meio, dividir, fisicamente, literalmente, dividir aqueles animais no meio e botar eles ali. E depois veio um sonho, um profundo sonho sobre Abraão. E ele ficou numa escuridão, tinha uma visão e houve uma luz, uma lâmpada passando no meio daqueles animais.
Deus falando a ele. E para nós hoje em dia isso parece meio estranho. Essa coisa, não sei o que é Deus fazendo. Nem sei se a Bíblia faz sentido ali. Mas nas culturas antigas, isso foi uma forma normal de fazer um pacto, uma aliança, uma promessa às pessoas. E você tinha uma parte, o primeiro partido do pacto, que estava dando a promessa, e você tinha outro partido que era o recebedor, o beneficiante do pacto. E eles se cortaram, ou um animal, ou às vezes vários animais, se dividiram no meio. Deus passando no meio, o que ele estava fazendo, ou o que ele estava falando a Abraão? Se eu não cumpro a minha palavra a você, que eu fico como esses animais. Era uma promessa a morte, com penalidade de morte, se a pessoa não cumprisse a parte deles do pacto, da aliança. E Deus falou a Abraão várias vezes: eu vou fazer uma nação grande, eu vou abençoar o mundo inteiro através de você. E Abraão disse: mas Senhor, eu não vejo. Senhor, eu não posso entender como isso vai ser. E Deus mostrou a ele em forma gráfica: Abraão, eu estou dando a minha palavra. Eu sou o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e não posso falar mentira. Mas se eu não cumpro a minha palavra, que eu fico como esses animais aqui. E a Bíblia diz que Abraão creu. E isso foi imputado à conta dele por justiça. Vou ler mais uns versículos, porque no Novo Testamento vemos um resumo sobre esse primeiro encontro de Deus entre ele e Abraão. E Hebreus 11, um capítulo muito conhecido por várias pessoas. Nesse capítulo, versículo 8, a Bíblia diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus apareceu a este homem, chamando ele a sair da terra dele. E ele obedeceu. Que diz? Ele creu. Eu confio que esse Deus está me chamando. Eu creio que ele vai fazer o que ele me prometeu. E aquela fé foi imputado por justiça. E meu amigo, essa é uma ilustração poderosa de como Deus quer trabalhar na sua vida. E há muitos que eles querem fazer obras religiosas, há muitos que querem ter conhecimento da Bíblia todo, quando eles nunca nasceram de novo. Eles nunca deram início bíblico a uma nova vida em Cristo Jesus. Todos os seres humanos, todos nós começamos da mesma forma, afastados de Deus, separados de Deus, por conta do nosso pecado. Somos espiritualmente, somos caldeus. Estamos por natureza cidadãos deste mundo. Por natureza somos, como Efésios 2 fala, somos filhos da ira, somos filhos da desobediência. E somos condenados por causa dos nossos pecados. Todos somos iguais. Nascemos assim. Mas Deus chega até a pessoa, chamando. E se damos ouvido, Ele tem uma promessa incrível para nós. Em lugar da morte e condenação que merecemos, Deus quer nos dar vida eterna. João 1,12 diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus Cristo falou isso a Nicodemos. Nós temos um exemplo poderoso aqui de como Deus chega até o pecador, que não merece a graça de Deus, não merece o amor de Deus, não merece essas promessas incríveis e a vida eterna. Já caímos no pecado. Somos escravos ao pecado. Por natureza, desobedecemos a Deus e merecemos condenação. Somos dignos do julgamento.
Somos dignos de castigo eterno por conta dos nossos pecados, mas Deus chega e diz, sai daí. Vem para mim. Eu quero te transformar. Eu quero te perdoar. Eu quero te justificar. Eu quero te lavar. Eu quero te santificar. Eu quero preparar para você uma morada comigo para sempre. Em lugar da morte, eu quero te dar vida eterna. Eu quero fazer você o meu filho. E não merecemos isso. Não é por ser religioso, ou sincero, ou trabalhador. Nós não temos feito nada. Nenhum ser humano poderia dizer, eu cheguei ao céu, eu entrei no céu pelo merecimento próprio. Eu fui obediente a todo momento, em todas as coisas. Nenhum ser humano poderia falar isso. Como nós poderíamos nos comparar com Deus Todo Santo? É impossível. E há pessoas que, infelizmente, eles passam a vida inteira assistindo cultos, fazendo boas obras, tentando conseguir uma salvação, tentando mostrar a Deus que eles merecem perdão e salvação. Você não merece, meu amigo. Mas a história não para com nossa vileza, não para com o fato que não somos dignos do amor e a graça de Deus. Deus chama e Ele oferece perdão e salvação. Ele oferece de nos abençoar e todas as promessas de Deus que pertencem aos filhos, Ele quer fazer você um filho dele. Mas não por você fazer parte de uma igreja, uma religião. Ele quer te abençoar com vida eterna e com comunhão pessoal e íntima com Ele, através do Filho dele, Jesus Cristo. Jesus morreu, Ele pagou o preço do pecado, Ele sofreu a nossa penalidade do pecado, e agora Ele oferece gratuitamente, pela graça de Deus, por meio da fé, a quem quiser, vida. Deus fala, Ele chama. Você está ouvindo? Você crê? Abraão não foi justificado pela obra dele. Ele foi justificado porque quando Deus prometeu fazer algo, ele creu. E se você crê no coração e confessa com a tua boca, a tua fé abre a porta da bênção de salvação, perdão e vida. Crê em Jesus. Hoje. Deus te abençoe, meu amigo.